Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, que é a única coisa que essa gente nojenta não mete a pata para poluir, para encher o saco e para estragar, né? Então aquilo que eles não estragam eu continuo fazendo até eles estragarem, tem que fazer outra coisa para eles estragarem de novo, porque são completamente retardados, são vermes que não entendem a noção de respeito ao espaço do outro, são bandidos, né? Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse sujeito, esse farsante que é o Silas Malafaia, né? Já falamos dele aqui em alguns vídeos do canal e tal, uma figura aí que tem uma influência, né, no meio evangélico e se mete com política também e tal. Então, enfim, a gente vai falar um pouco dele porque anteontem surgiu um vídeo no qual ele ataca o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho, vou deixar o link para vocês aqui do vídeo dele, tá? Com os ataques que ele faz lá ao Alexandre de Moraes, ao STF e tal, e ao mesmo tempo conectando, né, esse ataque com a Constituição e com liberdade de expressão, um monte de bobagem. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? E trazer também algumas dicas de livros que permitem ajudar a pensar essa questão. Inclusive porque os evangélicos têm crescido no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? E isso é uma questão que a gente tem que pensar aí, né? No contexto brasileiro atual, tá bom? Antes de começar, né, falo para vocês mais um pouquinho aqui sobre o meu livro novo de poemas, tá? Do outro lado de cá, que é o meu terceiro livro de poemas pela Multifoco, meu quinto livro com a Multifoco, né? Porque tem outros dois, um de contos e um ensaio, tá? E no geral é o meu nono livro, tá bom? Então, enfim, essa gente nojenta tá com tudo poluído aqui, hackeado, mas quem quiser pode tentar entrar em contato comigo pelo WhatsApp aqui, que a gente de repente conversa a respeito, tá bom? Então é isso, pessoal, fica a dica aí, tá? E vamos começar o vídeo de hoje. O Silas Malafaia, que é essa figura bizarra aí, até certo ponto patética, né? Um sujeito que grita, que tem uma voz meio escandalosa, meio histérica, né, e tal. Enfim, ele é líder, né, de um segmento da Assembleia de Deus, né, que é uma religião aí, é uma igreja evangélica, é um setor, né, dos evangélicos no Brasil que tem muito poder, né? E aí ele estava nessa marcha para Jesus, né, que é uma espécie de encontro ali entre os evangélicos, e aí esses caras, tipo ele, né, Bispo Macedo, essas pessoas, quando tem esses eventos, eles pegam o microfone lá, começam a falar as bobagens deles, e, né, muita gente aplaude, eles ganham seguidores, e esse troço vai se ampliando no país, e a gente vai vendo, na verdade, dentre outras coisas, um empobrecimento cognitivo, né? Porque quando a gente analisa outros países, outras histórias, outros contextos políticos, inclusive, a gente percebe que a movimentação é em outro nível, né? E a gente então também vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. E aí, olha só que engraçado, né? A tal marcha para Jesus tinha como tema a liberdade de expressão, né? O tema da marcha para Jesus era a liberdade de expressão. Por um lado, isso é um negócio completamente sem nexo, porque quando você começa a forçar um pouquinho a barra, você vê que essa gente não tem nenhum trato com liberdade de expressão, né? Pelo contrário, eles são dogmáticos e ele fala isso, vocês vão ver que está no vídeo ele falando isso, né? São meus dogmas. Vai ver o que significa dogma, é o contrário de liberdade de expressão, né? Não tem discussão de liberdade, não tem liberdade. O dogma é esse aqui, se quiser seguir, né, experimenta entrar numa igreja evangélica e começar a falar mal de Jesus, por exemplo, para ver se tem liberdade de expressão. Te expulsam de lá na hora, entendeu? Então isso é conversa fiada, isso é um aproveitadorzinho de quinta categoria falando bobagem, né? E a gente sabe, quando a gente estuda história, quando a gente estuda filosofia, quando a gente lê, a gente sabe que o fato de uma pessoa ter muitos seguidores não significa nada do ponto de vista dela produzir alguma coisa inteligente ou enriquecedora ou que amplie os horizontes de uma sociedade. Não quer, né? O Hitler tinha muitos seguidores, né? Enfim, né? A gente pode pegar aqui 500 exemplos disso e, quer dizer, isso não se sustenta, né? E aí ele começa, né? Ele começa citando o artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Tá? Aqui eu tenho a Constituição, né, da época lá da Constituição,
que é essa aqui da editora Manchete, né? Enfim, e aí no artigo 5º, inciso 4, a Constituição diz justamente isso aqui, ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E ele está fazendo essa crítica, né, ao Alexandre de Moraes no contexto das fake news. Né? Tá aqui o trabalho da Lúcia Santaella, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, no qual ela reflete essa questão das fake news. Fala também da questão das bolhas, né? E eu já falei também aqui em algum vídeo que, de certa forma, a religião é, é uma fábrica de bolhas, né? Bolhas cognitivas, porque o dogma é uma bolha cognitiva, né? Você fica ali preso naquilo ali e não consegue refletir nada diferente, né? Sempre lembrando que essas questões são muito difíceis de discutir, porque por um lado existe a liberdade de escolha das pessoas, né? Que eu não acho nem que seja o caso de chamar de liberdade de expressão, que é um caso de liberdade de escolha mesmo, né? Mesmo que essa escolha seja orientada por uma série de elementos emocionais e, enfim, e sutis ali que muitas vezes impedem até de usar a palavra escolha, que às vezes o sujeito está ali preso num minimalismo cognitivo de tal ordem que ele não consegue enxergar mais nada a não ser aquilo ali, né? Por outro lado, essas coisas geram muitas vezes um consolo para muita gente e tal. Então é muito complicado discutir essas questões, né? Mas o fato é que a gente tem um conhecimento histórico, a história mostra para a gente, e não só a história, mas a vivência do contexto brasileiro atual também, que sempre que a religião se mete no poder estatal, no poder de governo, dá cagada, dá problema, dá atraso, né? Não só no sentido da própria liberdade de expressão, mas também do avanço da ciência, do avanço, enfim, da filosofia, do avanço da política, né? E da arte também, enfim, de tudo o que a sociedade tem de mais amplo aí, começa a se atrasar quando a religião, né, ganha um papel de poder exagerado, né? Esses setores também têm os seus religiosos, né? Tem os religiosos da ciência, né? Que ficam roubando no experimento para poder fazer valer as suas premissas equivocadas, né? Tudo isso existe, né? Mas o fato é que a gente está pensando aqui essas instituições separadas, e o fato é que a religião é uma das que mais traz atraso no nível social, né? Então, assim, se dependesse da religião, não haveria liberdade de pensamento, meu caro Malafaia, né? Então, se está até porque eu acabei de falar aqui, né, a religião se baseia em dogmas, ainda que também vale aqui um parêntese, né, no que diz respeito às práticas religiosas contemporâneas ou atuais, talvez seja o caso de dizer, né, porque a palavra contemporânea ela carrega ali o sentido de algo que está caminhando, né, em direção ao futuro, né, coisa que não acontece na religião. Então, o desenho atual da religião, ele está mesclado, né? Ele tem várias misturas ali que inclusive são meio que protodogmáticas, né? Existem alguns elementos que se repetem na maioria das pessoas, né? Mas em algumas isso comparece de forma cínica, em outros isso está mesclado com outros elementos. Cada igreja evangélica tem uma cara diferente quando você para analisar, né? Então tudo isso, tudo isso está muito misturado no mundo atual, no mundo recente aí, né? De qualquer forma, quando você escuta figuras como o Silas Malafaia falando, você percebe que ali na verborragia dele existe um afã meio autoritário, né? E é preciso refletir isso para poder, né, enfim, jogar isso no debate social, né? A gente vai usando os mecanismos, né, que aparecem. Eu estou aqui fazendo os vídeos, já estive em sala de aula, espero um dia voltar se eu conseguir me livrar dessa gentalha nojenta. E aí a sala de aula também é um lugar para poder falar disso, para poder botar essas questões em jogo, uma conversa com os amigos e tal, né? Eu inclusive vou fazer um vídeo aqui para amanhã falando sobre essa questão da filosofia no cotidiano, tá? Também influenciado aqui por um vídeo do Pondé, tá?
Mas enfim, né? Então a religião é um tema e a religião aparece, né, nos debates cotidianos. Tem muita gente que fala, né? Futebol e religião não se discute, né? E política, pelo contrário, né? Se discute sim, né? E muito, né? A gente está sempre discutindo isso. Você tem que fazer é respeitar o espaço do outro, né? E aí chega num ponto que a pessoa, tudo bem, olha, isso aqui, cara, isso aí não tem como, não dá para discutir isso aqui, beleza, você já e você também, cada um, né, tem os seus limites, mas são temas que têm que ser discutidos, né? Ou pelo menos a conversa tem que ser puxada. Por quê? Porque isso interfere na vida social, interfere na vida do país. Outro exemplo, a bancada evangélica que está crescendo, né, no Congresso e tal, no Senado, etc., é formada por gente que é gente com pensamento atrasado, né? São direitistas, conservadores, com interesses privados, disfarçadinho de religião, de moral, bons costumes, e ficam atrapalhando o país a caminhar lá num lugar onde é importantíssimo ter uma visão laica, uma visão mais ampla de país, né? Então tudo isso tem a ver com essa fala do Silas Malafaia, com o contexto das igrejas evangélicas no país, tá? E é um tema que a gente tem que pensar. E aí ele continua, né? Tem que respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que ele seja, né? Ele está criticando o Alexandre de Moraes, que junto com o governo Lula ali e outras figuras também estão lutando para poder criminalizar as fake news, porque fake news é isso, é difamação, né? Quando não é uma mentira rasteira ali, é difamação. Então isso já está tipificado na lei, né? Não é nem novidade nenhuma. Mas enfim, ele fala isso nesse contexto, né, de crítica a esse controle das fake news, dizendo que tem que respeitar o espaço do outro, aliás, o pensamento do outro, né, por mais esdrúxulo que ele seja, coisa que ele não está fazendo, porque ele não está respeitando o pensamento do Alexandre de Moraes, né? Então, assim, e não é nem o caso de respeitar, beleza, ele pode discordar. Agora, esse argumento aqui não serve, né? Tem que respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que seja, né? Isso não se sustenta em nenhum nível. Essa frase aqui é absurda, porque nesse contexto, né? Porque ele está criticando o pensamento do Alexandre de Moraes, ele está dizendo que o pensamento do Alexandre de Moraes é esdrúxulo, e está dizendo que o esdrúxulo no pensamento do Alexandre de Moraes é não respeitar o pensamento do outro, por mais esdrúxulo que seja, né? Quer dizer, uma viagem aqui total, né? E ele continua, o governo tentou aprovar uma lei para cercear a liberdade de expressão, né? Que foi a lei para barrar as fake news. E aí ele chamou, inclusive, o relator de comunista, né, e tal. Mais uma vez a gente deixa aqui, tá, o Manifesto Comunista do Marx, né? Leiam isso para poder não ficar acreditando num idiota desse que só fala bobagem, né? Um retardado desse aí que tem muito poder e pega o microfone para falar asneira, né? Ele fica influenciando mal as pessoas, tá? Então, enfim, e aí ele continuou falando de comunismo e tal, a gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre isso também, tá? E aí cercear a liberdade, ele fala o seguinte, ó, cercear a liberdade de expressão é a porta para cercear a sua liberdade religiosa, né? O Lula nunca cerceou liberdade religiosa nenhuma, pelo contrário, ele aprovou inclusive uma lei que facilitou a abertura de novos templos, novas igrejas. O Silas Malafaia é um mentiroso, um farsante, né? E é um retardado, idiota, conservadorzinho de quinta categoria, um medievalzinho, né? Como eu escrevi ontem, é um medievalzinho de bosta, vomitando bosta sobre o que ele não sabe e está falando ali com toda uma pompa de quem tem, né, milhões de seguidores ali, porque, né, enfim, né? Agora, isso não significa absolutamente nada no sentido, né, do peso do que ele está dizendo, que é um monte de bobagem, né? E aí, né, o PT nunca fez isso, né? E, na verdade, ele diz aqui, né, cercear a liberdade de expressão é a porta para cercear a sua liberdade religiosa. Na verdade, quem cerceia a liberdade de expressão historicamente na história da humanidade é a religião, né? Tem vários livros aqui, trouxe para vocês aqui também alguns, né? Especialmente esse aqui, ó, que é o Perseguições Religiosas, do James Holt. É um livro muito interessante porque aqui tem coisas bizarras, né? Tem a documentação histórica de uma série de torturas
de crimes, né? Não, na verdade não eram nem crimes, porque eram a lei na época, né? O sujeito falava mal de Deus, ou criticava a religião, ou era herege, né? Ateu, ia para fogueira, era torturado, né? Era uma coisa assim, surreal, né? Então, na verdade, historicamente, quem cerceia, ou quem tem ali no seu âmago um instinto de cercear a liberdade de expressão é a religião, não é a política, não é o PT, não é a esquerda, longe disso, né? E vamos lá, então, continuando, né? E aí ele diz: nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga, do ditador Alexandre de Moraes. Quem queria dar golpe era o Bolsonaro, que o Silas Malafaia apoiou, né? Ditadura, quem queria era o Bolsonaro. Quem tentou dar golpe hoje está provado e comprovado. O Bolsonaro só não está preso ainda porque, né, eles estão tendo uma cautela ali para poder criar todo um corpo de provas muito sólido para poder botar esse verme na prisão, porque o que ele é um verme, né? Tentou dar golpe, sabotou as estradas, poluiu a cabeça de um monte de gente com violência, com fake news e uma série de outras nojeiras que ele fez, exercício ilegal da medicina, né? Enfim, indicando remédios que não tinham nenhuma validade ali num lugar de influência. Quer dizer, um sujeito é um verme, e quem tentou dar realmente golpe, ditadura mesmo, quem queria era o Bolsonaro. Hoje está aí, ó, tinha minuta do golpe, né? Então, o Silas Malafaia é um bosta, essa é a realidade, né? E aí eu não tenho medo desse cara, do Alexandre de Moraes, né? É um negócio patético, assim, né? Daqui a pouco ele fala alguma bobagem mais grave lá, né? Vai em cana e aí vai pedir desculpa, vai fazer um videozinho, entendeu? Né? Essa é a direita brasileira. E aí citou Paulo, Mateus, etc., para dizer que a Bíblia não exclui a cidadania terrena. Essa é uma frase interessante também, né? A Bíblia não exclui a cidadania terrena, né? Isso hoje e porque a cidadania terrena empurrou a religião para um lugar secundário na sociedade, né? Colocando no lugar primário, portanto protagonista, a política, né? Para poder a religião ficar controladinha ali, vocês têm todo o direito de ter os dogmas de vocês, acreditar em figura divina, em qualquer coisa que vocês queiram, Papai Noel, fadinha, vida após a morte, extraterrestre, terra plana, só não pode governar o país a partir disso aí. Que aí a gente atrasa, a gente volta, né, e tal, no tempo. Então, quer dizer, né, tem que, sabe, tem que pensar isso aí. Então, esse papinho furado de que a Bíblia não exclui a cidadania terrena, porque ele falou isso no contexto de dizer, ó, nós temos que atuar na sociedade para poder ampliar os nossos valores aqui, né? A sociedade vai permitindo esse tipo de atitude de um dogmático desse, de uma religião dessa, tentando influenciar cada vez mais pessoas até um certo limite. Se eles ultrapassarem um certo limite de querer vomitar isso como regra, né, para todo mundo, eles têm que ser postos no lugar deles, que é o seguinte, ó, meu irmão, acabou, entendeu? No Estado vocês têm vocês podem entrar ali, eu sou até contra. Eu acho que o sujeito tem uma vinculação religiosa ali, tem que deixar isso fora, entendeu? E entender que ali o debate é outro, a questão é outra, não tem nada a ver com religião, né? Mas vá lá, eles estão lá, tem o espaço deles e tal, só que começa a querer, né, monopolizar a fala. O Bolsonaro é, de certa forma, isso, né? Ele só não é um crente, nem um religioso no sentido tradicional, porque é meio farsantezinho ali, meio cínico, vai, né, um monte de religião diferente e tal, e ele não tem vínculo com isso, né? O vínculo dele é meio tosco ali, né? Mas, enfim, de repente uma figura dessa aí ascende ao poder e aí a coisa realmente pode piorar de vez, né? E aí, então, ele começou a vomitar que o Brasil não pode virar comunista, porque a gente tem que orar pelos prisioneiros políticos dos países, né, comunistas, e aí citou a China, a Coreia e Cuba, né? Os prisioneiros comunistas, né, que ele fala. E o fato é o seguinte, tem sempre provocaçãozinha dessa gentalha nojenta aqui, tem que ficar o tempo todo, né, enfim, eles atrapalham, eles metem a pata para atrapalhar, é um negócio impressionante.
Mas enfim, ele fala desses prisioneiros como comunistas, porque eles estão querendo fazer associaçãozinha indireta com o fato de eu estar aqui prisioneiro deles, entendeu? Eles é que estão prisioneiros de mim, porque não me esquecem, entendeu? Eu já estava longe dessa gentalha há muito tempo, essa é a realidade. Mas enfim, e aí então, quer dizer, eles dizem que a China é um país comunista, né? É um negócio assim, eles são... esse argumento é um argumento patético, né? A China está aí, é uma potência do mundo hoje, né? Não é um país capitalista nem comunista, é um país que mescla essas duas coisas, né? Então, enfim, isso mostra bem, né, o quanto que essa gente tem uma visão pobre da política, pobre de história, né, e ficam vendendo essas ideias fixas aí, que é o mesmo tipo de ideia fixa que está na cabeça desse vermezinho de merda aqui que está me perturbando e enchendo meu saco, que é um débil mentalzinho criminoso com dinheiro no bolso, né? Só sustenta isso cometendo crime todo dia, que toda hora, porque é um criminoso, é isso que ele é e a gentinha nojenta dele são, né? E aí ele citou os caras que estão presos nos quartéis, porque esse aí foi o contexto, né? Ele estava falando das figuras que estão lá presos. Por quê? Porque tentaram destruíram, né, o Congresso, o STF e tal, foram presos, né? E ele está comparando essas pessoas com os prisioneiros da Coreia do Norte, né? Enfim, é isso, é um imbecil completo, né? A direita brasileira, né? Enfim, e aí porque eles estavam fazendo manifestação pacífica e estão presos. Tem que dizer para esse idiota do Malafaia que fazer manifestação, pedir golpe militar, intervenção militar, ditadura, não é manifestação pacífica, filhão. Não é, entendeu? Isso aí tem que ser punido, porque a ditadura que essa gente nojenta estava pedindo lá, na verdade, institui um tipo de autoritarismo que é o contrário do pacífico, né? Que é, na verdade, o autoritarismo desse bandido que está enchendo meu saco aqui. É um no caso desse retardadinho, é um autoritarismo de um bosta que não aguenta um tapa, né? Um vermezinho muito medíocre. Por isso que ele está pagando 500 aí para poder encher o meu saco, enfim, né? Sabotando aqui o meu sistema privado, com coação, com chantagem, porque é um bosta, né? É um autoritário do Paraguai, né? Essa é a realidade. Porque se ele aparecer e fazer isso, né? E se ele aparecer e fizer isso, acaba a brincadeirinha dele, né? Ele tem que fazer isso aí, escondidinho, né? Como bom bostinha que ele é, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, e aí ele continua, né? Eu vou declarar profeticamente: o senhor Alexandre de Moraes, a sua casa ainda vai cair, e eu vou dar as hipóteses, ou vai cair pelas mãos de Deus, olha... ou vai cair porque o Senado vai tomar vergonha na cara, ou vai cair porque o país porque o povo é o supremo poder de uma nação e o povo fazendo pressão na sociedade ninguém aguenta. A gente está vendo que a aprovação do Lula só sobe, né? Só sobe, estava em 40%, agora está em 60%. Então a voz do povo, meu caro Malafaia, né? É a voz de aprovação ao governo Lula, né? E aí ele finaliza: Brasil é do Senhor Jesus. Não é não, Silas Malafaia, não é não, tá? O Brasil ainda é um país laico, com um poder político laico, certo? E quem ganhou a eleição foi gente com projeto, não foi a sua turminha, tá? A sua turminha continua ganhando eleição para o Congresso, para o Senado, para os governos estaduais e municipais, etc., porque a gente ainda está atrasado nesse nível, tá? Enfim, né? E a gente tem muito que evoluir nessa questão aí, tá? E aí diz, né, que há mais ou menos um ano ele fez um discurso dizendo que se a urna fosse fraudada, que ele ia orar para travar a urna na hora do voto. Imbecil, né? Um negócio assim, patético, né? Já disse que cristão não pode ser de esquerda, outra estupidez, né? Mas enfim, né? E aí é isso, né? Essa gente, Bolsonaro, Malafaia, Paulo Guedes, esse mongoloide que está me enchendo o saco, eles são a cara da direita brasileira. São estúpidos cheios de marra, né? Essa é a realidade. São imbecis que não têm, né, uma ideia de país minimamente constituída, e a saída para essa gente é isso, é ficar criando situação de baixo nível, é ficar atacando a vida dos outros, é ficar xingando os outros como está fazendo esse Malafaia, né? É ficar cometendo crime contra os outros como estão fazendo esses vermes aqui na minha vida, entendeu?
Bom, enfim, a gente está vivendo uma época no Brasil, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, tá? Que é o de crescimento dos evangélicos, tá? Então a USP publicou, vou deixar o link aqui para vocês, que surgiram 17 novos templos por dia em 2019 no Brasil, tá? Mais de 500 por mês, né? Isso é um problema, isso é um atraso, né? Por tudo que eu já falei aqui no vídeo de hoje. Então a gente tem que ir pensando isso aí para poder ir contribuindo de alguma maneira para poder ampliar um pensamento que tenha mais qualidade de fato do que isso aí, né? Nos anos 60 haviam cerca de 100 igrejas evangélicas no Brasil. Em 2015 tinham 60 mil templos, tá? Os evangélicos eram 9% em 1991, 15,5% no ano 2000 e no ano de 2022 eles já eram 22,2% da população, tá? Ainda não chega nem perto dos católicos, né? Os católicos estão aí com 60%, talvez um pouquinho mais ali. Então, quer dizer, eles têm 3 vezes mais, né, do que os evangélicos, porém, né, os evangélicos estão crescendo, né, e a gente tem que pensar isso aí. E aí, pessoal, para finalizar, tá, o vídeo de hoje, a gente faz uma comparaçãozinha aqui com os ateus. Tá? Eu vou deixar só mais 2 dicas aqui rapidinho para vocês. Tá? Eu ia falar de outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, porque essa gente medíocre já atrapalhou de novo. Então, quer dizer, o Carl Sagan, tá? Mais uma vez, cito os 2 livros dele aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, certo? E o Bilhões e Bilhões, tá? No primeiro livro, né, no Mundo Assombrado pelos Demônios, ele fala do caráter alienante e emborrecedor da religião, tá? E nesse aqui ele fala da necessidade de um diálogo entre a religião e a ciência, certo? Então tem um capítulo aqui que ele fala sobre isso e ele vai ponderar aí alguns detalhes porque são 2 instâncias que de fato comparecem em quase todas as sociedades, né? Agora, quando a gente analisa, quando a gente para olhar os países que têm mais ateus no mundo, a gente percebe que o ateísmo está, de alguma maneira, associado ao avanço filosófico, tecnológico, científico e tudo mais de uma sociedade. Vamos dar aqui os exemplos, tá? Olha aqui, ó. Os países com mais ateus no mundo, tá? China tem 82%, tá? Vou deixar o link para vocês aqui. Dinamarca, 81%. A Estônia, né, que também é um paísinho ali em cima da Dinamarca, 82%. Tá? Hong Kong, né, 74%. Japão, 77%. República Tcheca, 72%. Canadá, 65%. Espanha, 70%. Finlândia, 72%. França, 69% de ateus. Islândia, 66%, Luxemburgo, 64%, Países Baixos, que é onde fica a Holanda, né, 71%, Noruega, 80%, Nova Zelândia, 69%, Suécia, 82%, Reino Unido, 76% e Cuba, 64% de ateus ou irreligiosos, né, que eles falam que são pessoas que não têm religião. Tá? Então, quer dizer, e o Brasil está com 11% de ateus, né? E a desigualdade econômica aqui é gigantesca, essa elite do atraso brasileira também, né, só atrapalha, e a gente continua aqui vivendo esse drama, né, de ter que aturar figuras como Silas Malafaia, perturbando, enchendo o saco, aborrecendo, exatamente como esses mongoloidezinhos medíocres que estão me perturbando aqui também há anos já. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente tem que ficar aqui, né, de uma maneira ou de outra, cada um ao seu modo e com as suas possibilidades, debatendo e pensando essas questões, porque isso interfere na sociedade, interfere no futuro do país. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã, tá, para falar sobre a questão da filosofia, né, no cotidiano, através de um vídeo do Pondé, tá? E eu posto o vídeo amanhã para vocês aí, tá bom? Abraço, tamo junto, fui!